E vamos de dica da semana, domingão. A dica é de um livro, A Pedidos. Esse livro aqui foi um dos últimos que eu li. A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil no século XXI. É do Bruno Paes Manso. Eu já tinha lido duas outras obras dele. A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. E a República das Milícias. 2 super livros. Confesso que esse foi o que eu menos gostei, mas é porque eu gostei muito dos outros 2. E esse livro aqui, pessoal, ele traz a relação entre o crescimento da igreja evangélica e o crime no Brasil. Calma, calma, não estou falando que tem uma relação na perspectiva de serem parceiros. Eu diria que há até uma convivência, porque a igreja tem um papel, e é disso que ele fala, de como a igreja salva a vida das pessoas. Claro que tem uma posição crítica também, mas eu chego lá depois. Como a igreja salva a vida das pessoas em ambientes em que o crime organizado ele é muito forte e rouba muitas vidas. Eu diria até que a igreja evangélica, que cresceu muito nas últimas décadas, ela conseguiu, de certa forma, ocupar um vazio deixado pelo Estado. No momento em que o Estado ele é incapaz de ressocializar diante de um sistema prisional, eu diria, falido, é a igreja evangélica que, em grande medida, vai resgatar essas pessoas. É como se a igreja fosse a porta de saída do crime organizado. Aí alguém pode estar pensando, poxa, Claudinho, mas você é católico e está falando da igreja evangélica numa perspectiva, eu não vejo problema algum. A igreja evangélica, de fato, tem um papel determinante para salvar muitas vidas, sim, assim como a igreja católica também tem. Mas o livro, ele mostra justamente o fenômeno evangélico, pentecostal, neopentecostal, e como essas denominações entraram nas comunidades, inclusive diante de uma dinâmica, e aí entra o professor de geografia agora, diante de uma dinâmica desde a década de 40, 50 para cá, de um êxodo rural muito acelerado e de um processo de urbanização avassalador. Sendo o Brasil, posso correr o risco de cometer algum errinho, mas sendo o Brasil o país que teve o processo de urbanização mais acelerado do mundo até. Então imagine, pessoal, um processo muito rápido, que ocorreu de forma descontrolada e que gerou cidades superlotadas e mal planejadas, mal organizadas, com processo de favelização, periferização, vários fenômenos da geografia urbana acabaram se desenvolvendo. Mas voltando para o livro, então diante dessa grande quantidade de pessoas chegando à cidade, diante do processo de favelização, diante da expansão do crime, a igreja evangélica é aquela luz no fim do túnel que tira criminosos da vida bandida e coloca no caminho do bem. O livro, ele é a minha dica diante de uma conversa que eu tive com um amigo que ele é pastor da igreja evangélica, de uma denominação específica, não vou citar nome, mas ele me falava, né, de como a sociedade ainda via, parte da sociedade e tal, ainda via o evangélico com desconfiança e até com preconceito, mas ele dizia como eles eram importantes para a nossa sociedade. E de fato, quando eu escutei aquilo, eu entendi a relevância e a importância. Mas o livro, ele resgatou justamente essa fala desse meu amigo. E hoje eu compreendo muito mais isso, hoje eu entendo muito mais essa relevância. Mas claro que algumas perguntas fica pulguinha atrás da orelha. E o livro também traz essas discussões, né? É um livro crítico também na perspectiva até, em vários momentos, de se questionar a própria fé. Eu não vou até melhorar, não vou dizer que o autor Bruno Paes, ele questiona a fé, mas eu diria que ele se surpreende de que Deus tivesse a tal ponto, eu diria, reformatado o cérebro daquelas pessoas, ou numa perspectiva de fé, reformatado o coração dessas pessoas. Então há muitas vezes esse questionamento assim do exagero na crença, do exagero na fé, né? Mas quem somos nós para julgar a fé dos outros? E eu volto a frisar, não vejo que o Bruno chega a esse ponto, mas ele traz esses questionamentos assim de forma bem sutis, questionamentos de forma sutis. Mas também traz outras questões, né? Pensar como a igreja evangélica avançou a tal ponto de ter um
peso gigantesco na política do nosso país, mesmo na política local, né, com alguns representantes, sendo representantes da Igreja Evangélica na Câmara dos Vereadores de Natal, por exemplo. Como o crescimento da Igreja Evangélica afetou a própria Igreja Católica, no sentido de que ocupou um espaço que antes era unicamente da Igreja Católica. Eu vou chutar um número vago, lembro vagamente, mas se eu não me engano, coisa de 50% da população se diz católica, 31% da população se diz evangélica. Então é muito surpreendente a expansão dos evangélicos em nosso país. Então deixa seu comentário, dá o like, compartilha aí com os amigos e qualquer coisa manda um direct para mim para a gente pensar também a expansão da Igreja Evangélica em nosso país e a importância que ela tem para o nosso país na atualidade. Valeu!